E chegamos ao final dessa série de mensagens que chamamos de a guinada. Pois quando tudo parecia estar perdido, Deus interveio. Deus se posicionou naquela situação e transformou-a completamente. Mas hoje, para encerrarmos a série, eu queria trazer para nós aqui, para pensarmos e aplicarmos às nossas vidas, o maior ponto de guinada da história, pelo menos até o momento. Na sua opinião, qual foi a maior intervenção de Deus na humanidade? Quem já veio de manhã já sabe e não fala. Vamos lá. Quem? Redenção, que mais? Ressurreição, redenção, ressurreição, mais alguma sugestão? Então, você já sabe, não, quieto. Gente, a maior intervenção de Deus na história é isso tudo, mas é um homem, Jesus. Jesus, o Filho de Deus, entrou na história. Ele que criou a história. Não havia história porque não havia tempo. E não havia tempo porque não havia espaço. E não havia espaço porque não tinha matéria. Tempo, espaço e matéria. Os três foram criados a uma. Por Deus, por Jesus. E Ele, o Criador, entrou na história para nos orientar, nos redimir, nos salvar. E Ele continua conosco. Está junto ao Pai, intercedendo por nós. Essa foi a maior guinada que já houve na história. Não é à toa que a contagem do tempo é dividida por qual marco? Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, a pessoa de Jesus, ela é o marco da história, da forma como contamos a história. Sabemos que outras culturas têm outras formas de contar a história, mas a que é generalizada é realmente a antes de Cristo e depois de Cristo. E já que Jesus, ele tem atuou de diferentes formas, foi uma guinada muito complexa, uma intervenção muito complexa de Deus, que rapidamente eu quero apresentar, chamar a sua atenção, lembrá-lo disso hoje. Eu creio que todo mundo já ouviu essas questões, mas nós precisamos de tempos em tempos ouvir de novo aquilo que é importante, porque senão acaba banalizando. Jesus morreu, né? Tá. Não, gente, Jesus encarnou, Deus encarnou. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo de Deus. Ele estava com Deus, era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vou dar um salto para o versículo 14 agora. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Isso aqui, essa passagem, nos lembra da primeira ação de Jesus depois de entrar na história, a sua própria entrada, a encarnação. E é isso que comemoramos em dezembro, a encarnação de Deus num pequeno bebê vindo de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. E essa pessoa
ela é tão complexa, não apenas naquilo que fez, mas naquilo que representa, que é exatamente por isso que teremos a próxima série de mensagens. Porque Jesus, o Cristo, ou ungido, que Christos em grego significa a mesma coisa que Messias ou Meshiach em hebraico, ungido. Quem eram os ungidos? No Antigo Testamento, os reis, os profetas, os sacerdotes. Jesus, o ungido, exerceu as 3 funções de forma perfeita. Ninguém na história foi profeta, sacerdote e rei simultaneamente. Só Jesus. Um domingo para cada uma desses aspectos da identidade de Jesus em dezembro. Programe-se. Mas hoje nós precisamos ver o que ele fez, que efetivamente mudou tudo, mudou toda a história. Mas aí, para que possamos personalizar essa questão e não deixar que ela fique algo apenas teórico, como Jesus mudou a sua história? Pensa um pouco nisso. Alguém aqui não foi tocado pela presença de Jesus em sua vida? Todos foram tocados pela presença de Jesus? Todos sentiram a vinda dele? Receberam Jesus como Senhor e Salvador? Meus irmãos, se é assim, se Deus agiu na sua vida, você tem que estar pronto a dizer como isso afetou a sua vida. Como você mudou, como você foi transformado por esse momento de guinada, por essa intervenção de Deus na história. Assim como a história humana é antes de Cristo e depois de Cristo, a sua história precisa ser também antes de Cristo e depois de Cristo. E você tem que estar pronto a dizer o que efetivamente aconteceu. Jesus nasceu como homem, cresceu, não se tem notícia, apenas rápidas menções a ele. Não, esqueceram ele no templo, ele ficou lá debatendo com os doutores da lei, com 13 anos de idade, 12 anos de idade. E ali ele mostra, o texto bíblico mostra que ele já sabia quem era o pai dele. Ele sabia que o pai dele não era José, era o Espírito Santo. Porque ele respondeu para os seus pais que ele estava ali na casa do pai dele. Jesus cresceu, iniciou o seu ministério e começou a convidar pessoas para segui-lo, para se tornarem seus discípulos. Quem eram as pessoas que faziam isso? Que ensinavam e que formavam discípulos? Os rabis, os mestres. Então, quando Jesus apareceu publicamente, ele era um rabino, um rabi, um mestre, um professor da lei. E ele formou aqueles discípulos que começaram a andar com ele. Só que Jesus, enquanto ensinava, ele também realizava milagres, fazia maravilhas. E os seus discípulos começaram a ficar até assustados. Quem é este que até os ventos o obedecem? Eles não sabiam quem era Jesus. Estou me referindo àquela situação no Mar da Galileia, em que o barco foi pego por uma tempestade, Jesus dormindo, está em Marcos essa passagem. E os seus discípulos foram lá e sacudiram: mestre, não te importas que pereçamos? Ele, vocês têm muito pouca fé, para tudo aí. E se acalmou tudo. Quem dera não tivesse Jesus nos navios com a gente, né? Meu Deus, não tinha, né? Meus irmãos, os discípulos de Jesus foram conhecendo Jesus à medida em que andaram com ele.
Até o momento, então eles olharam para Jesus, meu Deus, esse homem faz as coisas que Elias fazia, que Eliseu fazia, os grandes profetas do passado. Então ele já não era mais apenas um rabi, ele já era um profeta, ou reconhecido como tal. Só que chega uma hora que Jesus é reconhecido pelo que ele realmente é. O Messias, o Filho de Deus, o prometido que haveria de vir. E a partir daquele momento, né, e você deve se lembrar que Jesus perguntou para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E os seus discípulos responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és isso, aquilo outro. E aí Pedro, pelo Espírito Santo, disse, tu és o Filho do Deus vivo, o ungido do Senhor. E aí Jesus disse para ele, muito bem, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso não, isso veio do Senhor. A partir daquele momento, os seus discípulos olharam para Jesus e começaram a ver nele o Messias. Começaram a ver nele aquele que iria conduzi-los a um novo reino. Só que eles achavam que era um reino humano. Eles achavam que o Messias seria um líder político, que os conduziria a um ressurgimento nacional. Era isso que eles achavam. Mas Jesus foi esclarecendo para eles que não, o reino dele não é deste mundo. Jesus não veio apenas para liderar, não veio apenas para mostrar o caminho, nos ensinar a viver. Ele veio para nos redimir, nos libertar da escravidão ao pecado. Apenas 2 versículos em Gálatas, não precisa ir lá. Gálatas 4, 4 a 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, essa expressão sempre chamou a minha atenção. Plenitude do tempo? Os caras não tinham energia elétrica. Como assim, plenitude do tempo? Seria muito melhor que Jesus viesse atualmente, né? E ele ia utilizar as redes sociais, iria utilizar aviões para viajar, não é? Não. Segundo Paulo, ele veio quando tinha que vir. Poxa, que surpresa, né? Deus fez a coisa do jeito que tinha que fazer. Às vezes a gente fica surpreendido por isso. Jesus veio na plenitude do tempo. Porque Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Essa foi a principal missão de Jesus. O Redentor. Aquele que nos redimiria, aquele que compraria a nossa liberdade. Com o quê? Com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Por isso, era necessário, para que isso acontecesse, era necessário que Jesus morresse em nosso lugar, porque a justiça de Deus precisa ser satisfeita. E como éramos e ainda somos incapazes de pagar o salário do pecado, foi necessário que Jesus, que não tinha pecado, o pagasse por nós. E aí, ele voluntariamente se dispõe ao sacrifício vicário, o sacrifício em substituição de cada um de nós. Romanos 5:10, Paulo diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Essa é que foi a guinada mais radical de Deus. A sua intervenção mais
transformadora. Antes estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados, mas graças ao sacrifício voluntário de Jesus, fomos justificados com Deus e reconciliados com Ele, a ponto de sermos adotados como filhos. Mas é para todo mundo? Não, lá em João, capítulo 1, que talvez você ainda esteja com a sua Bíblia aberta, nós lemos lá que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberem, será dado serem recebidos, considerados filhos de Deus, adotados como filhos de Deus. Então, se você o recebeu pela fé, você foi adotado como filho de Deus. E eu volto a perguntar, se você ainda não fez isso, vamos conversar, vamos orar juntos, vamos pedir para que o Espírito Santo abra os seus olhos para essa realidade espiritual. Não somos todos filhos de Deus, nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que o recebem pela fé. Quem? A Jesus Cristo. Estes, nós, é que somos os filhos de Deus. Reconciliação. Essa foi, portanto, a principal missão de Jesus. Mas o que nos garante que realmente essa morte, esse sacrifício vicário de Jesus, nos deu a vitória junto com Ele? Nos libertou do poder do pecado e da morte. O que nos garante? Morrer, todo mundo morre. Mas ele morreu uma morte excruciante. Criaram essa palavra justamente numa referência à cruz. Excruciante. Sim, foi uma morte terrível. Mas vários dos discípulos de Jesus tiveram mortes tão terríveis quanto. Crucificado em X, crucificado de cabeça para baixo. Não foi simplesmente a morte de Jesus que nos reconciliou com o Pai. Foi a morte daquele que não tinha pecado. Não é uma morte qualquer. Mas se ele apenas tivesse morrido, será que teríamos alcançado a vitória plena? Segundo o texto bíblico, não. Porque Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, versículos 16 e 17, que se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Ele está numa argumentação com os coríntios. Ele ouviu dizer que os coríntios estavam dizendo que os mortos não ressuscitam. E aí ele responde a eles: se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. E se Cristo, o Messias, não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E vocês ainda estão presos nos seus pecados. Aqui ele mandou a real. Ou você crê na ressurreição de Jesus, ou você está se enganando. Você continua morto nos seus pecados. Espiritualmente morto, obviamente. Então, com o seu sacrifício, Jesus nos libertou do poder do pecado, nos reconciliou com o Pai. Mas foi na sua ressurreição que Jesus venceu a própria morte. E assim podemos ter vida eterna com o Pai. E a ressurreição, portanto, é tão importante nesse grande momento de guinada, que foi a vinda de Jesus, que eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, portanto domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo então disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas por um lado, mas cheias de alegria por outro. Foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou. Agora não foi um anjo, agora foi o próprio Jesus. Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram como o Deus que ele realmente é, porque só Deus merece adoração. E ele aceitou ser adorado porque ele é realmente Deus, nunca negou isso. Então Jesus lhes disse mais uma vez: não tenham medo. O anjo falou isso, Jesus falou isso, então é para nós não termos medo, por mais que o mundo esteja afundando. Não é para termos medo, porque o Senhor ressuscitou. Qual poder pode ser maior do que esse? Não há. Não há poder maior do que o poder sobre a vida e sobre a morte. E esse é o seu Deus. Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. E aí, avance a sua Bíblia um pouquinho até Apocalipse capítulo 1. Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre a ressurreição de Jesus e sobre o significado do corpo glorificado, com o qual ele passou a interagir com os seus discípulos. O Apocalipse de João, no capítulo 1, tira qualquer dúvida a esse respeito. Versículos 9 a 18. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Tinha sofrimento, tá vendo, gente? Não somos só nós que sofremos, não são só os nossos irmãos na Nigéria, no Sudão, no Congo, na China, na Índia, no Paquistão. Não são só eles que sofrem, não. João também sofria, companheiro de vocês no sofrimento, mas também companheiro no reino e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Já fizemos aqui uma série de mensagens sobre as cartas às igrejas, a aplicação delas às nossas vidas. Mais para frente a gente pode repetir, é muito interessante. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro na sua cintura, ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Meus irmãos,
Se você crê que isso é uma visão literal, tudo bem, problema nenhum. Mas também pode ser uma representação metafórica. E o livro do Apocalipse, ele é cheio dessas representações. As coisas são apresentadas não exatamente como elas são, mas como elas significam. Então, os olhos como chamas, o cabelo branco, os pés de bronze, cada um desses elementos tem um significado. São analogias. Volto a dizer, se você crê que em frente a João, Jesus tinha uma espada saindo da boca, tudo bem. Eu creio que é uma representação. A espada é o poder. E a espada de 2 gumes é o poder duplo, pleno, que separa espírito da alma. Nós até já tivemos aqui, nós não temos EBD na nossa igreja, né? Escola Bíblica Dominical, ou Dorminical, como alguns gostam de chamar. Nós temos aqui na nossa igreja o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cristão, de apoio ao cristão. E já tivemos um estudo no SAC sobre o Apocalipse. Foram várias semanas, nos reunindo aqui aos domingos, antes da celebração, e destrinchando o livro do Apocalipse. 3 meses em cima do livro do Apocalipse. 1 hora por domingo. E vimos todas as figuras de linguagem que são utilizadas, os seus possíveis significados. Foi muito interessante. Podemos, no futuro, fazer novamente. Mas eu não quero aqui agora entrar nessa questão. O importante agora é percebermos que ali estava o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, que foi e se apresentou a João anos depois, muitos anos depois de ter sido morto e de ter ressuscitado. Ele aparece perante João para lhe orientar como deveria falar aos cristãos daquelas 7 igrejas da região que hoje está na Turquia, Ásia Menor. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele então colocou sua mão direita sobre mim e disse, olha só o que ele disse, não tenha medo. Mais uma vez, eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que vive, e vamos ler juntos a segunda parte desse versículo 18. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades, a sepultura. Esse é Jesus, provando que ele foi o maior ponto de guinada da história. Ele nasceu, ele encarnou, Deus encarnou, viveu entre nós perfeitamente, sem pecado, morreu voluntariamente em nosso lugar, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai, intercedendo por você. E aí eu lhe pergunto, você crê na reconciliação que Deus operou por meio dessa intervenção sobrenatural? Você crê que foi reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Jesus? Então eu lhe pergunto, como é que você agradece ao Senhor por isso? Hoje é dia de ação de graças, ou melhor, é o dia de comemorarmos o dia de ação de graças, que foi na quinta-feira. Mas comemorar o dia de ação de graças significa agradecer. E só vamos agradecer uma vez por ano? Não, meus irmãos. Precisamos
nos disponibilizar, nos dispor para agradecer ao Senhor, não por tudo, mas em tudo. E uma forma lúdica de fazermos isso é por meio dos nossos agradecimentos que compartilhamos uns com os outros. Então eu peço que tragam a nossa oliveira. Nós agora temos uma oliveira aqui na igreja. Vocês sabiam que a oliveira ela é o símbolo da vida? Por quê? Porque a pomba que Noé soltou voltou com um ramo de oliveira, ou seja, a vida tinha recomeçado. Então nós escolhemos uma oliveira como a nossa planta decorativa, mas não apenas decorativa, mas com um significado. E nós pedimos que as pessoas escrevessem em folhas que foram preparadas para isso, escrevessem os seus motivos de agradecimento. Colocassem na árvore para que nós pudéssemos ler algumas delas aqui na frente para vocês.